O presidente Jair Bolsonaro, nesta manhã desta sexta-feira 13, às 8h35 da manhã, ele postou o quê? Ele, lendo aqui, postou aí, ó, o Twitter do ex-presidente Jair Bolsonaro. Twitter, X, ó. As mensagens de Mauro Cid, divulgadas pela revista Veja, escancaram o que sempre dissemos: trama golpista é uma farsa fabricada em cima de mentiras, um enredo montado para perseguir adversários políticos e calar quem ousa se opor à esquerda. 2. Segundo o próprio delator, Bolsonaro não ia fazer nada, mas isso pouco importava, porque não precisa de prova, só de narrativa. O roteiro já estava pronto, a sentença já estava escrita, e se não entregar a cabeça de alguém ou não falar o que quer, o ministro não te solta. 3. Isso não é justiça, é perseguição, é uma caça às bruxas contra mim, contra os milhões de brasileiros que eu represento. Um processo movido por vingança, não por verdade. 4. Essa delação deve ser anulada. Braga Neto e os demais devem ser libertados imediatamente. E esse processo político disfarçado de ação penal precisa ser interrompido antes que cause danos irreversíveis ao Estado de Direito do nosso país. 5. Apelo à consciência dos brasileiros, das instituições, dos parlamentares, da imprensa séria. Reflitam sobre o preço dessa escalada autoritária. E, por último, chega dessa farsa. Não se constrói um país sobre mentiras, vinganças e arbítrio. Senhoras e senhoras, agora eu vou falar, juro que eu vou falar o seguinte, olha, após um pedido de perdão a Alexandre de Moraes, no seu depoimento à primeira turma do Supremo Tribunal Federal essa semana, Bolsonaro ficou corajoso nas redes sociais, né? Ou seja, ele ficou pequeno com Moraes e agora virou tigrão no X. Né? Por certo, é claro, esse texto aqui pode ter sido escrito pelo seu filho Carlos Bolsonaro, que é uma pessoa que controla as redes sociais do pai, pode ter escrito por advogados, pode ter escrito por assessores, pode ter escrito por qualquer pessoa. O fato é que o tom desta postagem no X, na manhã de hoje, ela contrasta de sobremaneira com o tom adotado por Jair Messias Bolsonaro no depoimento junto ao Supremo Tribunal Federal nessa semana. Oi, só para terminar, rapidinho, Pano, só para concluir, naquele momento, Jair Messias Bolsonaro, né, ele pediu desculpas para Alexandre de Moraes, para Barroso, para Fachin, por ter, na verdade, feito ilações contra eles enquanto ele discutia e debatia urnas eletrônicas, enquanto ele atacava as urnas eletrônicas, né? Ele falou que se excedeu, ele foi brincalhão, ele falou que chamou o Moraes para ser vice dele. Ou seja, houve uma série de comentários por parte do ex-presidente naquele momento com relação à sua situação, que foram comentários mais leves, mais suaves, talvez na tentativa de, uma vez verificado que reverter a sua situação na Suprema Corte era impossível, ele fez o quê? Tentou amenizar numa possível dosimetria da pena. Então, vou ser mais simpático. Afinal de contas, pessoas simpáticas, imagina, não vai cometer golpe de Estado, né? Então, ao invés de bater de frente, de fazer uma contestação àquilo que estava sendo colocado, no tom desse tweet, no tom dessa postagem, o ex-presidente não adota o tom dessa postagem na maior parte do seu depoimento, né? O tom dessa postagem está muito mais próximo ao que era o presidente Lula diante de Sérgio Moro, junto ao julgamento da Lava Jato na Vara Federal de Curitiba. Lula e Moro, não houve gritaria nem dedo no olho, mas foi um embate duro de parte a parte, em que Lula falou: isso aqui é ilegal, isso aqui eu estou sendo julgado de forma irregular, isso aqui está sendo um tribunal de exceção, batia de frente, questionava, negava, não pediu desculpas. Inclusive, muitos apoiadores de Jair Bolsonaro esperavam que o ex-presidente fosse a pessoa dessa postagem, e não a pessoa que se apresentou à frente das câmeras e à frente de Alexandre de Moraes e de Paulo Gonet naquele julgamento, daquele depoimento. Por outro lado, contudo, ao invés de fazer uma defesa jurídica nesse sentido, ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro decidiu falar com seus seguidores, falar com a comunidade, falar com fora, apresentar-se para o Brasil mundo com uma situação mais suave, mais tranquila, não bater de frente, tentar estabelecer simpatia com os próprios julgadores, talvez no intuito de reduzir os danos, uma vez que a condenação, ao que tudo indica, é certa, dada a profusão de provas. E aí não é apenas o depoimento e delação de Mauro Cid, estamos falando da profusão de provas.
Então, no final das contas, né, houve uma decepção grande. As pessoas queriam o Bolsonaro, que normalmente se manifesta pelas redes sociais, que se manifesta pelas lives, mas teve um Bolsonaro mais próximo de um gatinho de meme, uma coisa mais tranquila, risonha, mais sossegada. E agora, Jair Bolsonaro pega esse tweet, ele pega através do Twitter, ele se coloca, critica, chama isso de perseguição, chama de caça às bruxas, chama de vingança, pede anulação da delação, diz que é um processo político disfarçado de ação penal, diz que está causando dano irreversível ao Estado democrático de direito e chama tudo isso de escalada autoritária, ignorando que a escalada autoritária foi uma tentativa de golpe ocorrida no Brasil entre 2022 e 2023. Chama de tudo isso de farsa, mentiras, vinganças e arbítrio. Ou seja, nas redes sociais, Bolsonaro foi forte, foi duro, foi impávido. Diante de Alexandre de Moraes, foi um personagem de meme.